É isso aí, galera, mais uma aula da YouCat School e nós estamos aqui para poder falar do 7º mandamento, não roubarás, mas como é costume, quando os vídeos não são nas aulas, que acabam sendo dados nas paróquias, eu sempre tenho mais alguém comigo. E aí eu tenho a graça hoje de trazer alguém que está participando com a gente da equipe, que junto com a sua esposa, entrou na equipe do YouCat School e está evangelizando junto com a gente, que é o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, honra é minha de participar e estar partilhando com a galera aí. E a gente vai aprendendo junto. É isso aí. Eu costumo dizer que a gente que está aqui, a gente só faz o trabalho de ler e de estudar antes do que vocês que estão assistindo. Mas na verdade nós estamos todos aprendendo juntos, nos dedicando nesse ano da fé para poder aprender, para poder aprofundar na fé da igreja, para poder sermos jovens conscientes daquilo que nós estamos vivendo e não levados por qualquer soprinho que vai aparecendo por aí. Mas beleza, vamos lá que o assunto é grande. O 7º mandamento aí, pega o seu YouCat. Você que não tem ainda, você pode adquirir qualquer boa livraria católica. Site da Canção Nova, loja.cançãonova.com também tem para vender, você pode adquirir. A Ajuda Igreja que Sofre está distribuindo no Brasil inteiro edições igual essa aqui do Felipe. Então, na sua diocese você pode ter recebido já. Então pega aí com a gente, abre no 426. O 7º mandamento vai do 426 até o 451. Então bastante número. Nós vamos fazer mais de um vídeo. Então se prepare aí com a gente. Bem, Felipe, no 426, a primeira pergunta que aparece é: o que regula o 7º mandamento não roubarás? Tipo, do que a gente está falando sobre isso? Ele está falando não roubarás, mas ele está falando exatamente do que? Aí o YouCat vai dizer pra gente. Antes de mais nada, o 7º mandamento proíbe tomar injustamente os bens alheios. Porém, diz igualmente respeita a aspiração humana de organizar o mundo no seu tecido social e na justiça, assim como de providenciar um bom desenvolvimento. O 7º mandamento diz que, na fé, temos o dever de nos empenharmos na proteção da criação, nomeadamente na obtenção dos seus recursos naturais. Quer dizer, a gente normalmente olha para esse mandamento, né, Felipe? Então é não roubar e tipo pegar as coisas dos outros, mas ele está chamando a nossa responsabilidade também aqui de organizar aquilo que Deus deixou para a gente, né? O que você vê aí nesse negócio? Aqui é interessante que a gente entende sobre não roubar, né? A gente aprende desde pequeno. Não pode roubar as coisas, não pode pegar o que é do amigo, olha, menino, não mexe no que não é seu e tal. A gente cresce com isso. Então, isso é bom, porque a gente é educado a não pegar nada que não nos pertence, mas isso também empobrece essa nossa visão que a gente tem do não roubar. Porque aqui é muito mais um senso de justiça na sua totalidade do que simplesmente você ficar naquela coisa de só pegar o que não é meu. Então aqui eu acho muito interessante que aqui esse mandamento ele chama a atenção da gente, não só para não pegar o que não é nosso, mas para a gente saber administrar muito bem o que é nosso e o que é de todos. Então isso aqui eu acho muito interessante, porque o não roubar é desde você pegar escondido alguma coisa do seu amigo, até você roubar, mais para frente vai falar, né, de coisas imateriais, de você burlar imposto, de você fugir, né, do imposto, de você não pagar um salário justo, né, você roubar a liberdade das pessoas, você roubar ideias, você plagiar, você praticar a pirataria, você ser injusto. Então eu acredito que o não roubar, né, que a gente conhece, é só apenas um segmento, né? É só um pedacinho de tudo. Mas eu vejo que isso aqui é uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção, porque a gente corre esse sério risco de achar que eu não estou pegando nada, que então eu não estou pecando, não estou errando e tal. Mas é algo muito mais complexo do que a gente imagina. E eu penso que eu não sei o que é pior, se é você tentar pegar algo que é de outra pessoa, ou de você não administrar bem aquilo que Deus te deu. E aí, tanto dos bens materiais propriamente ditos, mas também das oportunidades da sua juventude, daquilo que são os seus dons, e você
não administrar aquilo que Deus te deu por dom. Porque pior do que você está pegando coisa de uma outra pessoa, você está desprezando aquilo que Deus te deu, que foi feito para você. Então, foi o que o Felipe falou, o mandamento ele é muito mais amplo do que somente não roubar, não roubei ninguém, né? Então, não peguei nada dos outros sem saber, não roubei dinheiro, não roubei uma coisa, não fui no supermercado e roubei alguma coisa. Então, é muito mais amplo. Então, a gente tem que abrir a cabeça. É por isso que é longo o texto no YouCat sobre esse mandamento, porque ele vai abordar todas essas outras realidades que o mandamento pede. Já no 427, diz da questão do direito absoluto da propriedade privada. Por que não existe um direito absoluto à propriedade privada? Olha o que o texto diz. Não existe um direito absoluto. O que é direito absoluto? É aquele que, tipo, eu tenho direito sobre algo e nada, absolutamente nada, faz eu perder esse direito. E o que está dizendo que não existe esse direito absoluto sobre a propriedade privada. Por quê? Porque a gente tem um direito apenas relativo à propriedade, porque Deus criou a terra e os seus bens para todas as pessoas. Aí continua a explicação do YouCat. Embora as parcelas da realidade criada tenham ficado a pertencer a indivíduos humanos, porque foram legalmente trabalhadas, herdadas ou doadas, os proprietários devem saber que não existe propriedade sem compromisso social. Simultaneamente, a Igreja contesta os que radicalizam o compromisso social da propriedade, afirmando que não devia haver propriedade privada e tudo deveria pertencer a todos, isto é, ao Estado. O proprietário privado que administra, cuida e incrementa um bem no espírito do Criador e partilha os produtos de tal forma que cada um obtenha o que é seu, age inteiramente a perspectiva da ordem da criação. Mais uma vez aqui dentro da realidade daquilo que é próprio do YouCat, daquilo que é próprio da doutrina católica, não existe meio termo, não existe uma realidade extrema, não tem o extremo da realidade de não ter e não tem nós católicos não trabalhamos com extremos. É muito mais fácil. É muito mais fácil você ir para um extremo ou ir para o outro. Nós católicos nós trabalhamos com aquilo que é a realidade do equilíbrio das coisas. Então o que o Cássio está dizendo? Olha, a propriedade privada é um dom, beleza, é um dom de todos. Mas não existe um extremo do que diz da propriedade privada, mas também, Felipe, não existe um extremo aquele que é tudo de todo mundo, então vamos radicalizar com tudo isso. E aí vai dizer muito claro dessa coisa da terra, dessa coisa do que é seu, do que é nosso, né? Então, é muito legal, diz essa parte. Teve uma vez que eu lembro na faculdade que foi falado sobre a questão de, poxa, uma pessoa com fome, que fosse e roubasse uma fruta, por exemplo, da casa de uma outra pessoa. Se seria pecado. E foi explicado pra gente que não. Por quê? Porque por mais que aquilo pertença a uma pessoa, o bem do ser humano naquele momento está acima. E antes de pertencer àquela pessoa, aquela realidade pertence a Deus. Então, até porque a pessoa não está agindo assim de má fé. Não é má fé. É uma necessidade. Ela está com fome. Básica do ser humano. Necessidade básica. E é até bom isso aqui, que para quem critica tanto a igreja, você pode ver que nessa linha de pensamento aqui, a igreja ela protege o próprio cidadão. Sim. Porque uma vez em que você, vamos supor, você é um bom administrador, você cresceu nos seus negócios, você não precisou passar a perna em ninguém, você administra muito bem suas coisas, você mantém obras sociais, então de acordo com isso, você está de acordo com a lei de Deus. Sim. Agora, nós já tivemos, e infelizmente ainda temos na nossa sociedade, exemplos em que tudo pertence ao Estado e que o cidadão, coitado, ele vive de maneira assim, sobre a opressão. Sobre um jugo, né? Então, assim, ele não decide nada, ele não tem liberdade de nada. O Estado, né, que seria poucas pessoas ali governando por ele, decidiriam para ele o que seria o melhor ou não, se ele tem ou não tem necessidade disso. Então, eu acho interessante aqui que é um carinho muito grande que a igreja ela tem, né, pelos filhos, pelos irmãos e tal, e que ela fala, né, não, tudo bem, você tem terra, você administra, beleza, mas em primeiro lugar, né, a necessidade básica. Então,
tudo bem, você está administrando bem, tá bacana. Agora, eu não posso deixar tudo na mão de um Estado em que eu não tenho a garantia nenhuma de que ele vai garantir isso, que todo mundo não vai estar passando fome, todo mundo vai estar bem. Fica tudo de todo mundo, fica nada de ninguém. A gente sabe que o que é de todo mundo não é de ninguém. Não é de ninguém. E é bonito que falando da propriedade privada, eu vou falar também da necessidade do social, foi o que o Felipe falou. Poxa, se você está administrando bem, se você consegue ajudar as pessoas com aquilo que você está administrando, beleza. Você está fazendo bom uso daquilo que é a propriedade privada, daquilo que Deus te confiou. Porque Deus te confiou. Mas não te confiou só para você. Te confiou também para os seus irmãos que estão passando necessidade. Então, é uma ampliação muito grande de pensamento. E é muito bom, foi o que o Felipe falou, né? A gente se sente preservado, né? Preservado, cuidado, porque a igreja também está olhando para todas as realidades. Ela não olha só... A igreja foi muito acusada de olhar só para as lideranças, para os mais bem abastados. Pelo contrário, essa aqui fica muito claro que ela está olhando para aquele que administra, ao ponto de dizer, olha, você tem direito sobre essa propriedade, mas não é direito pleno, e ninguém tem o direito de tirar isso de uma maneira errada. Mas ela também está olhando para os menores e está dizendo, olha, eles por serem filhos de Deus também têm direito a isso e também precisam ser ajudados. Então, ser católico nesse ponto e todos os outros. Mas é tão bonito ver a doutrina da Igreja Católica que é equilibrada, ela não é de extremos, né? O professor Felipe Aquino já dizia, o que é de extremo é heresia. Então, 428. O que é um furto? O furto é uma apropriação ilegal de um bem alheio. Bem, isso aqui é fácil, né, Felipe? Esse aqui é que todo mundo aprendeu. Esse é o tradicional, não pegue as coisas dos outros. Dom Bosco dizia que pegar as coisas dos outros e não devolver também é roubar. Então, assim... Você pegou alguma coisa emprestada e não devolveu. Aqui na Canção Nobre nós temos uma prática que se chama Retiro da Boa Morte. Então é preparar para morrer. E uma das coisas, esse preparar para morrer é tipo organizar armário. Imagina, você morreu hoje, como é que as pessoas vão achar o seu armário? Como é que as pessoas vão achar as suas coisas? E uma das coisas que nós fazemos nessa prática é sair devolvendo tudo que não é nosso, né? Porque a gente pega um monte de coisa emprestado, livro, e a gente sai devolvendo tudo. Já nessa, é uma prática de cunho salesiano, então, nessa realidade. Olha só o que vai dizer. O sétimo mandamento não é válido apenas para o furto, ele também se refere à injusta retenção do salário justo, à apropriação de objetos que foram encontrados e podem ser devolvidos, e à fraude em geral. Então, por exemplo, eu achei uma carteira na rua com, sei lá, 100 pratos, mas tem o endereço, tem o nome da pessoa, tipo, eu posso devolver aqui. Não há nada que me impeça. Não há nada que me impeça de devolver. Aí eu dou aquele desperto. Tá tudo bem, você tá andando no meio da multidão, de repente você achou dinheiro no chão. Beleza, você achou. Você perguntar de quem é. De quem é, todo mundo vai levantar a mão. Então você deu, beleza, você deu sorte. Agora, tá ali a carteira, né? Tá o dinheiro, tá não sei o que, tá o RG, tá não sei o que. Aí você vai e devolve pra pessoa sem o dinheiro. Aí o cara vai perguntar, mas e o dinheiro? Não, cara, não tinha dinheiro quando eu vi. Entendeu? Aí tu tá de sacanagem. É tão bonito aquele exemplo daquele rapaz no aeroporto, né? Que achou uma mala de dinheiro no aeroporto, um brasileiro, e foi devolver. Tipo, beleza, não tinha identificação, mas era muito dinheiro. Tipo, ele podia ter dado uma desperta. E aí, olha, gente justa, né? Podia ter pegado parte, não precisa pegar tudo. Podia ter pegado parte pra ele. E tipo, o cara que fosse receber de volta, vamos lá, dizer que era milhões, ele tirou 100 mil, era mais fácil. Mas a justiça de devolver aquilo que é próprio do outro, né? Essa virtude que a gente já falou sobre ela há algum tempo atrás, no primeiro módulo. Então, o que é ser justo? É dar ao outro aquilo que lhe deve, o que nós devemos ao outro, aquilo que é justo ao outro. Então, como o salário que fala aqui, você às vezes vai comprar alguma coisa que tem um preço, você quer barganhar demais para baixar aquele preço, ou você vai contratar alguém para fazer um serviço para você e você vai botar aquele salário abaixo do que é próprio do mercado daquela pessoa. Das fraudes, o que é fraude? Fraude é você burlar imposto, não tem essa, desde os menores impostos aos maiores impostos, entendeu? Então é dessa realidade. Uma vez que para Deus, né, não existe pecado grande e pecado pequeno, então se você acha que porque eu roubei 10 centavos ou roubei 1 milhão, para Deus, para o homem realmente é relativo, mas você não precisa se preocupar com o homem. A intenção, o homem vai passar. A intenção é do seu coração. E aqui
Depois você pode dar uma olhada no 428. Tem uma série de listas de coisas. Empregar trabalhadores em condições humanas indignas, respeitar contratos firmados, malbaratar os rendimentos adquiridos, elevar ou baixar preços artificialmente, prejudicar o posto de trabalho, corrupção, suborno e toda uma lista de pecados, falsificar dinheiro, fatura, balanço, fugir aos impostos. Então, uma série de coisas que se enquadram dentro do sétimo mandamento. 429. Que regras são válidas para os bens imateriais? Também o furto de bens imateriais é um roubo. O que é bem material? O que é material? Esse banco é algo material. Eu pego, então, se eu quiser roubar esse banco, eu tenho que pegar o banco, botar nas costas e sair carregando ele. O que é bem material? Por exemplo, o Felipe desenha. Então, Deus deu um dom para ele de desenhar. Ótimo. Aí eu pego um desenho do Felipe e faço esse desenho passar como meu. Ou pego o desenho do Felipe, por exemplo, poxa, achei o desenho do Felipe legal, mas sem nenhuma autorização dele, boto o desenho numa camisa e começo a ganhar dinheiro em cima dessa camisa sem passar nada ao cara que fez o desenho. Isso é pecar contra o sétimo mandamento do bem material. E o que a gente vai deixar claro, não é apenas o plágio. O que é plágio? É a cópia, né? Cópia de alguma coisa, que é furto. A apropriação ilícita de um bem material começa em copiar por alguém da escola, cola, sabe a famosa cola? Aqui. Que a gente aprende desde pequeno. Desde pequeno. Cola. Continuar com o download ilegal de conteúdos na internet. Ih, neguinho agora remexendo as cadeiras agora. Isso aí não, tá aqui, ó. Você pode ver aí, ó. 429. Tá? Você pode continuar lendo aí. Diz respeito às fotocópias ilegais, xerox, a famosa xerox. Falar fotocópia não é todo mundo que entende, né? Xerox todo mundo entende. E aos mais diversos tipos de cópias piratas. E vai até a venda de rascunhos e ideias furtadas. Qualquer posse de bens imateriais alheios exige tanto o livre consentimento, como a remuneração apropriada ou a participação do autor no lucro. Pronto. Aqui está falando dos downloads da internet, aqui está falando das xerox, aqui está falando das cópias piratas, aqui está falando de ideias furtadas. Felipe, eu acho que todo mundo nesse ponto precisa fazer um exame de consciência daquilo que está vivendo, daquilo que tem no seu computador, daquilo que... Claro, a moral explica isso, de que depende da situação e do ato, cada coisa precisa ser julgada. Mas existe uma lei plena, e é essa lei plena que está sendo mostrada aqui. Toda questão imaterial, todo direito material tem o direito do autor, da devida remuneração e tudo isso. Claro, existe, por exemplo, obras de literatura, que depois de um tempo elas se tornam obras de domínio público. Aí beleza. A gente não está falando, tipo, Machado de Assis é domínio público. Acho que é 100 anos depois da morte da pessoa que passa a ser domínio público. Então, Sócrates é domínio público, Platão é domínio público. Isso tudo é domínio público. Então, essas coisas, por exemplo, não estão sendo enquadradas. Mas, em contrapartida, todo o resto também é complicado. Daí entra na parte, vamos supor, um cientista que tem uma ideia, né? E de repente um empresário famoso resolve passar a perna nele e pegar essa ideia e pensar que, tipo assim, era um projeto para que ajudasse a todos, e ele resolve ganhar dinheiro sozinho com aquilo. Isso está dentro, né, você roubar alguma coisa. E aqui eu acho que entra uma coisa muito séria, muito séria. Porque vamos imaginar que é aqui que entra a pirataria, né? Que acho que hoje é um dos inimigos que não se encontrou uma maneira de ser vencido. Se de repente a gente pode entrar na discussão de tipo assim, poxa, beleza, eu não queria comprar o produto pirata, mas como é que eu vou comprar o original, sendo que no meu país eu pago 3 vezes o preço dele? É muito caro, né? Porque é imposto. Então assim, pô, eu não tenho condições disso, mas é alguma coisa que eu gosto. Então, aí se for ver, a gente está errando dos dois lados. Primeiro, porque se você está comprando o pirata, não é porque você quer o pirata, não, eu tenho uma coisa assim com um produto pirata que é absurdo. Não, mas às vezes é porque você não tem como adquirir o original.
Então, assim, é uma coisa para os dois lados. Pô, se eu não quero pirataria, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o custo para que o produto seja acessível. Agora, se eu estou levando o negócio lá para cima, estou abusando no imposto, nisso, no juros e tal, não sei o que, no meu lucro, então eu também nem vou poder reclamar da pirataria, porque a condição do meu país, vamos supor assim, o dinheiro assim, livre que o pessoal tem para gastar, para consumir isso, aquilo, gastar com lazer e tal, essas coisas, não é tão alto. Então não tem nem o que eu entrar achando ruim, né, achar ruim com a pirataria. E a questão do download também, que, poxa, que jovem que não baixa nada no seu computador. Mas aí é que tá. Existem sites, vamos supor, eu trabalho com desenho animado. Eu baixo muito desenho animado, mas todos os sites em que eu acho, o desenho, eles já logo que você vai começar a assistir o desenho, tem uma tela azul escrito: essa venda é proibida e tal, você baixou de graça na internet, você não vai poder vender, entendeu? Porque é gente que gosta, que está compartilhando com gente que gosta também. Então aí é uma coisa, eu não estou pegando, estou invadindo o computador, o servidor de ninguém. Então aí tem que... E um abismo atrai outro abismo, né, Felipe? Então se você pega muito caro com as coisas, elas vão se tornar caras e vai gerar pirataria. Então tem que ficar bem de olho nessa realidade. Uma coisa de cada vez. 430, número 430, o que se entende por justiça comutativa? Eita, termo difícil, comutativa, que porcaria. Vamos ler na íntegra porque a gente entende. A justiça comutativa regula o intercâmbio entre as pessoas, tendo seus direitos em perfeita consideração. Ela cuida que os direitos de propriedade sejam guardados, que as dívidas sejam pagas, que os compromissos livremente assumidos sejam cumpridos, que os danos provocados sejam devidamente reparados e que os bens furtados sejam devolvidos. Comutativo, quer dizer, de relação. Essa justiça, o que é justiça? Vamos voltar no termo da justiça. Justiça é dar a outra aquilo que lhe é devido. Beleza, eu fiz um acordo com o Felipe. Ótimo. Felipe, olha, a gente vai trabalhar junto em tal coisa e eu vou dar 50% para você. Isso é um acordo que foi feito livremente de ambas as partes. Se eu resolvo não cumprir esse acordo, essa justiça precisa entrar para poder... Não, você combinou com ele. E isso em todas as realidades que está sendo dito aqui. Compromissos assumidos, danos provocados. Poxa, eu fui lá, bati no carro do Felipe. Pô, ele estava parado, eu vim bater no carro. Ele tem por direito. É justo para com ele eu pagar, ressarcir o dano que eu causei no carro dele. Então, essa justiça comutativa é a justiça do que vai legislando, que vai ajudando a regular a relação entre as pessoas e daquilo que é próprio da relação dos bens, materiais ou imateriais, entre as pessoas. Então, se justiça é dar a um aquilo que lhe é devido, então, poxa, se de alguma forma eu acertei alguma coisa com o Felipe, ou se ele acertou comigo, ou se eu prejudiquei ele de alguma forma, algum dano, eu preciso ressarcir isso. O nome é difícil, mas no dia a dia é tranquilo. É a famosa coerência com as coisas. É ser coerente, é honrar, né? Aquela coisa, né, Felipe, que tinha antigamente de... Não, eu estou dando a minha palavra. Isso era muito sério. Honrar com a palavra é muito sério. Hoje em dia a gente... Infelizmente isso, né, perdeu, né? Antes era questão de honra mesmo, né? O cara se sentia ofendido quando era chamado de mentiroso, de que você ofereceu um contrato para ele, era uma ofensa. Você não está acreditando na minha palavra? Quer dizer que você está me chamando de mentiroso, né? Que eu estou querendo te passar para trás e tal. Então, bom seria se a gente pudesse confiar ainda, né? Mas, infelizmente... Quando a gente vê o 8º mandamento, que é justamente não levantar falsos testemunhos, que vai falar sobre a questão da mentira, infelizmente a gente tem que lamentar, porque o nosso mundo hoje, a mentira ficou algo tão concreto. Toca o telefone, fala que eu não estou. As coisas menores, as pessoas não têm a coragem de assumir nem a sua não vontade de atender aquela pessoa. E aí cai nessa realidade de precisar de uma série de fatores e argumentos para poder persuadir e regulamentar tudo isso. 431. Pode-se usar truques para fugir os impostos? Olha aí. Pelo pagamento dos impostos, os cidadãos contribuem, cada qual, segundo a sua capacidade, para que o Estado realize suas tarefas. Por isso,
A fuga aos impostos não é uma coisa séria. Os impostos devem ser justos e proporcionais e devem ser cobrados de forma legal. Em cima vai dizer assim: é imoral a fuga aos impostos ou a fraude fiscal, isto é, a falsificação, omissão e a ocultação ou ocultamento dos fatos para impedir uma correta apreciação fiscal. Olha como é que é equilibrado de novo. Não pagar um imposto está errado. Fugir dele está errado. Mas Felipe, ele diz também o seguinte, ó, o imposto tem que ser justo, proporcionado, deve ser cobrado de uma forma legal. Foi aquilo que o Felipe falou, que você falou antes, né? Depois, como é que você vai cobrar as coisas, uma retidão das coisas, se você não é o primeiro a viver essa retidão quando coloca as coisas em cima do produto? Você não tem como você reclamar da situação da sua cidade, né? Da falta de recursos que você tem, de repente, tipo assim, poxa, o orelhão aqui tá quebrado, tá, beleza, cara, mas a hora que vem a hora, né, de você, teoricamente, né, para que seriam os impostos, né, para você, a galera recolhe e tal, vê o que seria melhor para melhorar as condições da cidade e ali vai distribuir o dinheiro e vai investir nisso. Então, se de repente você foge disso, você não quer participar, né, de algo que é para melhorar, né, o bem comum, então você não tem o direito de reclamar. Mas aqui, mais uma vez, a gente vê, né, como que a igreja, ela produz filhos que não são antipatriotas, porque você vê que ela explica, realmente, ela não é contra o Estado. Muita gente tenta falar isso porque quer condenar a igreja, mas não. A igreja ela não é contra o Estado, não é interessante para ela brigar com líderes, porque o Estado está para organizar uma vivência social básica, né? Sim. Aí, então, tipo assim, ela fala pro cidadão, aqui ela fala, olha, essa aqui você é um cidadão, por você ser cidadão, você tem direitos e deveres, um dos seus deveres é pagar o imposto e tal. Só que ela também fala, é como se ela virasse para ele e falasse assim, como um pai que briga com o filho e com o filho mais novo e mais velho, ó, você é o filho mais novo e tal, não sei o quê, mas você que é o filho mais velho tem que dar exemplo. Então ela fala pro cidadão, não, você não pode fugir, isso está errado, você está trapaceando, é como se você trapaceasse no jogo, mas ao mesmo tempo ela vira para o líder e fala assim, ó, mas você é o líder, eles vão te pagar e tal, beleza, só que você não abuse, você tem que fazer também o que é justo, porque senão não tem como eu brigar com ele, sendo que você abusa, sendo que você cobra isso de forma ilegal, que você faz ameaças, de que você não administra bem o dinheiro que você recolhe, né? Então assim, é aquela coisa para ficar bom para todo mundo. Para ser justo, todo mundo. E é bonito que assim, ao mesmo tempo que a igreja chama a atenção dos dois lados, igual o Felipe está falando, também é uma coisa, a gente não pode usar o pecado do outro para poder justificar o nosso. Então, por exemplo, poxa, eles estão cobrando caro. Cara, tu vai comprar se tu quiser. Primeira coisa. No caso dos impostos, não tem jeito, que a gente tem que pagar. Só que Jesus já disse no Evangelho, dai a Deus o que é de Deus, e o que é a César o que é de César. Existe algo por trás de tudo isso que se chama providência divina. E na prática, a gente percebe que quando a gente é verdadeiro e justo com as coisas, mesmo que as coisas sejam injustas, Deus vem e justifica a gente. Deus vem e cuida da gente. Até porque se ele quisesse, ao invés de deixar para nós um legado de justiça, né, se ele quisesse deixar o legado de causa, ele ia olhar para a moeda e falar assim, o rosto de quem? Não dá nada para ele não, porque ele é corrupto, é isso aí, vamos derrubar ele. Essa seria a E ele fez exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Acho que mais de 2 vezes, por exemplo, tem aquela outra vez que cobram o imposto de Jesus e de Pedro, e Jesus manda pescar e tinha as moedas dentro da barriga do peixe, e vai lá e paga o imposto que é devido a gente, mas colocando cada coisa em seu lugar. Então não dá pra a gente não pode ser cristão. Gente, eu aprendi com uma pessoa aqui da comunidade chamada Rubão. Rubão foi meu mestre discipulado. A gente não pode dar jeitinho para as coisas. Essa coisa de jeitinho brasileiro, isso é infernal. Isso é coisa do capeta. Até o jeitinho brasileiro, isso não existe. Desde furar fila, desde querer dar uma desperto. Eu sou do Rio de Janeiro, aí tem esse rótulo maravilhoso que o povo do Rio gosta de dar, carrega, de dar esperto, tipo assim, malandro. Gente, isso não é cristão. E se a gente está em Cristo, se a gente é uma nova criatura, a gente precisa quebrar com esses rótulos. Como? Vivendo uma vida reta. É a única coisa que vai fazer a gente quebrar esse tipo de rótulo.
é viver uma vida reta. Então, não dá pra gente se converter pela metade. Não dá pra gente se converter e continuar sonegando impostos. Não dá. A gente precisa se converter por inteiro. E não nos justificar os nossos pecados. Eu não vou fazer isso porque o Felipe não faz. Eu não vou pagar imposto porque o Felipe não paga. Ele faz o problema isso. É do Felipe. Também vou fazer. Felipe com o governo e com Deus. E o meu problema com Deus a gente resolve. Beleza? 432. Por que pode um cristão especular na bolsa ou na internet? Olha que pergunta. Por que essa pergunta aqui? A especulação bolsista torna-se imoral quando são empregos meios ilícitos, como os negócios insider. Quando o negócio prejudica os fundamentos de vida, próprios ou alheios, em vez de os assegurar, e quando a especulação assume no jogo de sorte um caráter vicioso. O que está dizendo aqui? Olha mais em cima. Um cristão pode especular na bolsa ou na internet desde que tal permaneça dentro dos normais costumes de uma economia prudente, no que diz respeito ao dinheiro próprio ou confiado, e desde que não se atente contra outros preceitos morais. O que ele está querendo dizer com isso? A gente sabe que essa questão da bolsa de valores tem as jogadas. Esse termo bonito que ele usou aqui, insider. As jogadas. Então, por exemplo, eu baixo o preço das minhas ações para quê? Para quebrar a outra empresa. Ou eu subo demais o preço das minhas ações para poder justamente quebrar. Então, isso não é moral. Porque isso está influenciando, o que o Will Cat está dizendo, em vidas. Tem uns empregados que trabalham naquela firma, mas aquela coisa desse mercado a todo custo, né, de um lucro a todo custo, dessa coisa desse... Vamos botar capitalismo, porque é muito mais do que o sistema, mas essa coisa de tirar proveito a todo custo, isso não. Agora, se eu tenho um rendimento, por exemplo, eu tenho meu salário, sobra R$200 todo mês, eu quero equilibradamente pegar isso e depositar, comprar umas ações de uma empresa, para que aquele dinheiro renda, eu tenho direito disso. Seja na internet, seja na bolsa de valores, eu tenho direito disso. Agora, outra coisa é quando isso parte para prejudicar a vida de pessoas. Você está tirando muitas vezes o que é essencial dentro da sua casa, e é o que ele fala aqui, né? Isso começa a se tornar um vício. Sim. Né? Então o cara tem aquela coisa, não, eu preciso fazer isso, e para ele o que importa é sustentar esse vício. É aquele prazer momentâneo de que, não, eu tô lá e eu vou ganhar dinheiro, de repente o cara perde. Mesma forma os jogos também. Então... Que vai entrar no número mais na frente, mas essa coisa de querer sustentar isso a qualquer custo e passar dos padrões morais, né, daquilo que é legal de fazer por causa dessas realidades. Como devemos lidar com a propriedade que pertence a todos? Isso a gente já falou lá atrás, mas aí vamos só ler aqui. O vandalismo e a danificação intencional do equipamento do patrimônio público são formas de roubo e devem ser reparados. Então, negão, roubar cone de trânsito, quebrar orelhão. Tinha um amigo meu que tinha um semáforo dentro da República, tinha outro que tinha um orelhão lá. Então a gente pensa na hora, né? Aquela adrenalina, que legal, roubei um cone, roubei um semáforo, eu roubei isso. Tinha um lá que colecionava placa de trânsito. O cara tinha pare, tinha de preferência, rotatória, tinha tudo dentro do quarto dele. Não comprou, né? Não vai passando. Agora você imagina você tirar uma placa de pare de um cruzamento e aí no outro dia não tem a placa e um carro bate no outro. Então, meu irmão, essa coisa de vandalismo, de quebrar as coisas, de pichar as coisas, deixar sua assinaturinha porque você acha que é bonitinho, compra um caderno, desenha, investe o seu dom em outra coisa, mas esse tipo de coisa, porque é bem público, então tipo, não é só seu. Então você não tem direito de sair lá e catar e levar. É nosso, é de todos. Então, quebrar, vandalizar, tá errado. Então, isso e das coisas menores, viu? Cinzeiro de restaurante, paliteiro, saleiro, sabe? É as coisas mais bestas que ninguém leva pra casa só pra ter o gostinho de dizer. Aí eu fico pensando, Felipe, começa roubando paliteiro e depois Deus sabe o que tá fazendo. Então, doido. Aí o Felipe já deu uma tocada nisso, mas a questão dos jogos de sorte. Pode um cristão participar em apostas de jogos de sorte?
As apostas e os jogos de sorte são imorais e perigosos quando o jogador prejudica o seu sustento. Pior ainda é quando ele põe em risco os fundamentos econômicos dos outros, nomeadamente dos que lhe estão confiados. Quer dizer, no caso de um pai, de família, por exemplo. Em termos morais, é altamente problemático arriscar grande soma de dinheiro em jogos de sorte, quando a outros falta o básico para viver. As apostas e os jogos de sorte podem, além disso, criar vícios e escravizar o ser humano. Olha o que olha que fantástica a doutrina da Igreja Católica. Por que jogo de sorte é imoral? E aí vamos dar nome aos bois, tá? Bingos, caça-níqueis. Principalmente esse, né? Esse aí da ilusão, né, de não, eu vou ganhar. É ilegal, viu? Por lei, ilegal. Mas, Chico, eu vejo um bando de católicos viajando para Las Vegas, né? Para jogar nos cassinos, né? Muito bem. Bingo, jogos ilegais, você jogar jogo de baralho, postando dinheiro, poker, e vamos lá. Tudo isso aí. Mas o porquê que é imoral isso? O que é imoral? É contra a moralidade da igreja, se torna uma situação grave ou não de pecado. Olha que fera. É altamente problemático arriscar grande soma de dinheiro em jogos de sorte quando a outros falta o básico para viver. Poxa, Felipe, eu estou arriscando dinheiro enquanto tem gente morrendo de fome. Para um prazer pessoal, eu estou arriscando dinheiro enquanto tem gente que não tem comer. Isso quando não é pior, né? Quando de repente, coisa que eu já sei que aconteceu, graças a Deus não foi com um amigo meu, mas eu vi a galera partilhando isso, que o pai de família uma vez voltou para casa e falou, ó, arruma as coisas aí que a gente vai embora. O cara tinha apostado a casa dele, entendeu? Então assim, infelizmente, né, o problema não é o jogo, porque o jogo em si, se a carta de baralho, então, se ninguém mexer com ela, não vai fazer nada. Entendeu? Eu jogo bastante truco e poker com meus amigos. A gente não aposta casa, a gente não aposta dinheiro, a gente põe grãozinho de feijão, ou de vez em quando tem um dinheirinho, é tipo assim, beleza, ó, vamos postar, o que tá valendo? A próxima rodada de coca, entendeu? A próxima rodada eu sei que se paga, né? É uma coisa divertida, por quê? Porque é um jogo bacana, a gente dá risada, a gente convive, tá? Se de repente o cara tá apostando dinheiro, mas beleza, o cara, graças a Deus, é equilibrado, o cara tá ali, o cara sabe, não, peraí, mais que isso pra mim não dá, sai dali, entendeu? Agora, o cara que se rende toda a magia, porque o cara vai pra Las Vegas, tem todo, não é só o jogo, é todo o ambiente que seduz. Tem um cenário que vai, entendeu? A mulherada dançando, a galera, aí o outro pergunta pra ele, pô, cara, mas já vai parar, já vai afinar, você vai regar e tal. Então, assim, é o cara se render a isso e o cara de repente não lembrar, pô, tem uma mulher me esperando, eu tenho filho. Pô, eu vou deixar de comprar aquele presente pro meu filho para poder jogar aqui. Eu nem sei se eu vou ganhar. Beleza, se eu ganhar bem, mas e se eu perder tudo? Então eu acho que o erro tá aí. O cara não medir, não fazer essa matemática na cabeça e ver que existe muito mais coisa importante do que ele ficar no joguinho. E não vai ganhar nada. Pode ser que um dia ele perca tudo. Entendeu? E aí essa coisa do equilíbrio é muito tênue, porque o vício ele vai se instalando de uma forma que quando você vê, você já está envolvido na coisa. Mas eu acho que uma boa reflexão é essa que eu quero te apresentar. Poxa, quando você for arriscar dinheiro, para e pensa que tem gente com aquele dinheiro poderia botar, sei lá, 5 dias de comida dentro de casa, uma semana, às vezes um mês, às vezes mais. Às vezes a gente gasta 600, 700 reais com algumas coisas e aposta tudo isso. E isso é o salário mínimo hoje no Brasil de uma pessoa para poder viver o mês inteiro, uma família inteira. Então, esse tipo de coisa precisa ser pensado, porque senão a gente acaba nos tornando máquinas e não lembramos que tem gente do lado passando por necessidade. 435. As pessoas podem ser compradas e vendidas? Parece uma pergunta meio óbvia, mas a gente precisa ter coisa que o óbvio precisa ser dito. Ninguém tem o direito de fazer de uma pessoa ou de um dos seus órgãos uma mercadoria. Olha aí, pessoa e os órgãos dela. Nem mesmo essa pessoa pode fazer de si próprio um produto vendável. Então, peraí, não é o Felipe me vender,
vender um órgão meu, mas também não é eu que saio me vendendo. O ser humano pertence a Deus, que Ele concedeu liberdade e dignidade. Comprar e vender pessoas, como ainda hoje acontece, e não apenas na prostituição, é um ato profundamente rejeitável. Aí a gente está falando de venda e compra de órgãos, rins, corações, de pessoas falecidas, de pessoas que estão convalescendo. Mas a gente está falando também de tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Então, tipo, que rouba criança pequena aqui. Ou então que a família usa da família que está passando uma necessidade financeira, por exemplo. Isso é muito comum, infelizmente, no Norte e Nordeste. Usa dessa família que está passando necessidade financeira, acabou de ter uma criança e o que faz? Pega e, não, você me dá a criança, eu te dou tanto. E aí leva essa criança para um outro casal no exterior. Gente, isso tudo está errado. Renan, isso é muito lógico, é muito óbvio, mas acontece. E se acontece, precisa ser dito, e precisa ser dito que é errado. Ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. Ninguém tem o direito de explorar a outra pessoa. Foi isso aqui, né, Felipe? Todo mundo tem, Deus deu liberdade e dignidade para todo mundo. O ser humano não é mercadoria. Uma coisa é, de repente, tipo assim, o cara morreu e ele é doador de órgãos. Ele é doador. É diferente. Entendeu? É diferente. Ou seja, o que ele ganhou de graça, ele está dando de graça. Agora, diferente é, de repente, a minha irmã, um amigo meu morre e eu... não, peraí. De graça não. Ele valia muito pra mim. Então, você quer o rim dele? Então vai custar tanto. Quer o coração? Vai custar tanto. Você quer isso? Então, isso está errado. Ou pessoas que usam do que era bom, por exemplo, igual a doação de órgãos. Então, por exemplo, a pessoa trabalha num centro de doação, o Renan morre e ele é doador e o rim dele tá bom, então em vez de mandar para a fila, para as pessoas que estão esperando, negocia esse rim por fora para uma pessoa. Tá errado. Agora, olha que fantástico que é o YouCat. Ele está falando dessa coisa de compra e venda de pessoas, mas ele deixa claro uma coisa aqui, para ninguém ter problema. Destino do comércio de pessoas, esse distrito, são os negócios do futebol e outras modalidades. Aqui fala-se de vender e comprar jogadores, mas trata apenas de um procedimento que pressupõe o livre consentimento. Então, tipo, ele até desenha o negócio, ó, cara, vender e comprar gente não significa o jogador de futebol, que você fala, o Barcelona comprou tal, vendeu tal, nossa, tá negociando gente. Não, aí outra coisa. É negócio, o cara, o passe dele que tá na mão de alguém, ele sabe que tá sendo feito. Então, o cara concorda, ele sabe tudo que tá acontecendo e tal. A gente pode pensar, nossa, mas que absurdo, o cara vale tanto. Pois é. Vale, mas o que vale não é a pessoa só, é o dom e a capacidade. E todo o marketing que tá por trás dele. É outra coisa, ele não vai ser escravo de ninguém, ele não vai apanhar de ninguém, ele vai, pelo contrário, ele vai ser muito bem tratado. Vai ganhar muito bem, entendeu? 436. Como devemos lidar com a criação? Nós cumprimos a missão de Deus na criação quando cuidamos eficazmente, guardamos a terra como espaço vital, com as suas leis biológicas, a sua diversidade, a sua beleza natural e as suas crescentes riquezas. Dessa forma também as gerações futuras poderão viver bem sobre a terra. Felipe, Deus, quando criou todas as coisas, colocou o homem como grande administrador da criação, do verde. É por isso que quando a gente grava os vídeos assim, a gente quer gravar fora para lembrar pra gente que nossa vida não é só computador, então tem verde, tem, graças a Deus, tem muito verde. Então, poxa, é lidar bem com aquilo que Deus confiou pra gente, né? Então por isso cuidar da ecologia, por isso com moderação, viu? Porque hoje um ovo de tartaruga vale mais do que uma vida humana. Infelizmente. Então, tipo, o cara faz um aborto, beleza, mas o cara... Você dá um tiro num papagaio, você tem 30 anos de prisão. Isso na sua... colocar as coisas de uma maneira equilibrada. O cara... Mas hoje eu vejo assim que... acho que o homem, ele esqueceu que ele é criatura, ele não é criador. Então eu acho que o ponto assim que você tem que conceitar para que acerte tudo o resto é o homem se colocar como criação também. Poxa, eu faço parte disso, eu não estou à parte disso. Se acontece algum desequilíbrio aqui, eu sou prejudicado. Porque eu também moro aqui, eu preciso do ar, eu preciso das árvores, eu preciso plantar. E o seu filho, o seu neto. Entendeu?
Então, tipo assim, eu não tenho habilidade nenhuma de criação. Todas as vezes em que o homem tentou criar um espaço artificial e tal, para ver se ele conseguia viver e tal, ou seja, todas as vezes que o homem, tipo, tentou provar para ele mesmo que ele se bastava, não, eu posso criar, eu posso cuidar, eu posso ser Deus, ele falhou. Em todas as vezes, criando um ambiente artificial, criando uma suposta sociedade perfeita, criando o líder perfeito, o soldado perfeito. Né? O homem, ele é criatura, ele não é criador. Para o homem é impossível. Então, somente quando ele quebrar esse orgulho dele e encarar, não, eu não sou perfeito, eu faço parte, né, como se a gente pensar na Terra como um organismo, eu faço parte disso, né? Então eu preciso aprender a conviver bem com isso. É a mesma coisa que o nosso cérebro, de repente, vai assim, não, eu sou independente do corpo. Ah, é independente? Então por que você cérebro não pega alguma coisa sem precisar mandar o comando para a mão? Então, como é que você vai caminhar sem mandar o comando para as pernas? Então assim, se ligar que, pô, eu faço parte de um todo. Eu não posso sair destruindo tudo, porque eu vou construir um prédio aqui, que vai ser um hotel e eu vou ganhar um monte de dinheiro. Tá, beleza, mas o que isso vai causar no meio ambiente? E aí essa coisa, eu acho que tem por trás, Felipe, uma coisa de um pensamento muito sem perspectiva de futuro, né? A gente é o agora. É o agora. Então assim, eu destruo agora, dane-se o que vai vir depois. Eu bebo agora, dane-se o que vai vir depois. Eu uso droga agora, dane-se o meu futuro. Eu faço tatuagem agora, dane-se. Parece que o jovem hoje não pensa muito, o jovem, o adulto, não pensa muito no que tem amanhã, que tem gente que vai vir depois de você e que o mundo não vai acabar na sua barriga, Reis. Vai ter gente pra frente. Então assim, e que você vai ter um futuro, né? Eu fico vendo assim, às vezes, toda essa realidade da destruição que o jovem está fazendo do corpo agora, parece que ele esquece, que ele vai envelhecer. É uma coisa que eu discuto. Síndrome de Peter Pan, né? Total. Eu discuto muito com os meus amigos, essa questão de tatuagem, de piercing, disso. Eu falo assim, gente, eu não acredito que você vai pro inferno por causa disso. Mas cara, para e pensa, esse dragão que você fez no ombro aí, quando você ficar com 60 anos, ele vai virar uma lagartixa. Vai ficar uma coisa linda. Olha, os idosos, tem umas velhinhas tão bonitinhas hoje, né? Bem cuidadas, cheirosas. As velhinhas têm cheiro de velhinha. Ela cheirinho de... Volta a ter cheiro de criança. Cara, eu fico imaginando os velhos da nossa geração, cara. Vai ser umas mochibas tudo manchada, porque com o tempo vai esverdeando. Não, vai ficar... Mas... Tem aqueles caras que faz escama, né? Que parecia vai ficar bem bonito. Nossa Senhora. Bem, como devemos lidar com os animais? Essa é a pergunta do 437. E aí o Yucat responde. Os animais, tal como nós, são criaturas que devemos amar e com as quais devemos alegrar, tal como Deus se alegra com a sua existência. Criaturas de Deus, os animais também sentem. É um pecado maltratá-los, fazê-los sofrer e matá-los sem necessidade. Não obstante, o ser humano não pode colocar o amor aos animais acima ao amor às pessoas. Ó o equilíbrio de novo. Tipo, eu tenho um cachorrinho, eu tenho que cuidar bem dele, tipo, me alegrar com ele, legal, beleza. Mas tipo, tratar de cachorro igual gente. Igual filho, né? Igual filho. Não dá. Tem gente que não quer ter filho, aí tem um cachorro e gasta com filho. Meu irmão, você não pode ter filho, você adota, né? Adota, vai numa creche e o dinheiro que você gasta com cachorro. E agora tem cemitério para cachorro, psicólogo para cachorro. Cara, pelo amor de Deus. Então, olha o equilíbrio da coisa. É interessante que lá no Japão tem lugares em que você vai, você aluga o cachorro, você paga para você passar o dia com ele. Além de você pagar para ficar com ele, você leva ele no pet shop, você paga para levar ele no pet shop, você leva ele não sei o que, e depois no final você devolve o cachorro. O cachorro é lindo, né? Em nenhum outro lugar do mundo ele vai ter esse tratamento. Mas cara, você parar e pensar hoje que existem pessoas que acham normal, não, mas poxa, ela ficou grávida, mas ela tem o livre-arbítrio, ela pode abortar essa criança. Normal, eu acho um absurdo você achar normal você matar, você ter uma filosofia em que se eu quiser eu posso matar o meu filho
eu posso matar meu filho, chegar no médico, ó, manda matar, mas se eu de repente atropelar uma capivara, se eu der um tiro, eu tô caçando, pô, você não pode caçar, 5 anos de cadeia, pelo amor de Deus. Tá tudo invertido, né? Os valores estão de cabeça para baixo. Totalmente. E a grande coisa que está por trás disso tudo é justamente o quê? É justamente a realidade de, cara, as coisas não estão equilibradas. Precisa de um cachorro para poder ter uma companhia. Isso quer dizer que a capacidade dela de relacionamento com as pessoas não está equilibrada. Que existem pessoas sendo abandonadas, que existem pessoas sendo deixadas de lado, ou que as pessoas também estão se colocando de lado. Pensar o 7º mandamento, como a gente disse no começo, muito mais somente roubar, é pensar no equilíbrio entre todas as coisas que Deus nos deu, materiais e imateriais, e como administrar bem tudo isso. Deus quer ensinar isso pra gente. Deus quer, e por isso os mandamentos estão aí para isso, para Deus ensinar pra gente como administrar todas as coisas. Você pode ter seu cachorrinho? Pode ter seu cachorrinho. Aqui perto tem o Teodoro que nós batizamos, que é um Rottweiler. Tipo, faz bem, é legal, eu vou lá, brinco com ele. A minha vida inteira eu tive cachorro. Ótimo. Mas tipo, uma coisa é eu cuidar com o animal, outra coisa é eu passar a tratar o animal como ser humano e deixar de conviver com ser humano por causa daquele animal. O cachorro do vizinho da minha tia lá, ele tinha uma dieta balanceada, ele não comia ração, comia lasanha, ele comia, tinha churrasco, dava picanha pro cachorro. E as crianças passando fome. Então, assim, impressionante isso. É muito complicado e as coisas precisam ser colocadas no lugar. Bem, mas esse papo não vai acabar aqui nesse vídeo, tem mais coisa por aí. Agora a segunda parte vai falar sobre toda a questão da doutrina social, mas esse é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado. É o primeiro de muitos. Qualquer hora aparece a Cécia também, a esposa dele aqui Ela normalmente está por trás das câmeras, então trazer ela para frente das câmeras é mais complicado. Vai ser legal. Mas o Felipe, assim como outros jovens que têm chegado, estão abraçando essa causa com a gente. Que causa é essa? Do You Cat School? Não. A causa de levar a fé católica verdadeira, né, a tantos lugares que precisam chegar. E como disse o Felipe uma vez para mim, tem tanta gente fazendo besteira por aí pela rede, então vamos começar a fazer coisa boa. Então, por isso que a gente está aqui, e por isso que o Papa deu o You Cat pra gente, e também Deus suscitou esse projeto de levar através da internet a fé católica. Beleza? Gente, então até o próximo vídeo, mais um vídeo sobre os 7 mandamentos. A gente termina os 7 mandamentos. Fica com a gente. You Cat School, um jeito jovem de aprender a fé. Valeu!